fizemos a gente conseguiu manter contato, vocês conseguiram ter acesso aos seus alunos. Então, ela tem muita capacidade de nos ajudar no nosso dia a dia, muita. O problema maior é o que nós estamos fazendo com esse uso, o que nós estamos fazendo com tanta informação que chega nas nossas mãos. Você já parou para pensar quantas horas do seu dia você passa navegando em sites de lazer, por lazer? Vocês já pararam para fazer essa verificação assim, de quanto tempo eu estou usando a internet para ver rede social, para jogar, para ver um filme, para assistir uma série? Comece a perceber o tempo que vocês ficam. Não é problema fazer tudo isso nas telas, mas nós precisamos ter um controle de como fazer isso, né? De como estamos fazendo isso. Será que a gente não está sendo relapso em algumas outras questões da nossa vida? Será que nós não estamos deixando alguma coisa para trás, deixando de fazer alguma coisa que deveria estar fazendo? O ócio é importante. Nós ficarmos, às vezes, numa rede social é bacana, não tem problema. Mas isso vira um hábito. Fernando, você quer passar para o segundo? Hoje, a gente segue um alerta. Nós já sabemos que a maioria da população, como está escrito aqui, 152 milhões de usuários são conectados na internet, né? Em média, 5,4 horas por dia. Durante a pandemia, isso aumentou. Essa média... Aqui eu estou falando de lazer, tá? Mas com o uso para trabalho e lazer junto, ela passou para 10 milhões. O que mais se acessa nas redes sociais, na internet hoje? TikTok e WhatsApp. TikTok, a gente tem essa grande gama da adolescência, né? Que não vive sem o TikTok. E nós temos aí o WhatsApp, que hoje a gente se comunica, faz tudo pelo WhatsApp. Você vende, você compra, você manda recado, você manda trabalho, eu mesmo hoje mandando os arquivos para eles por WhatsApp. Então, assim, é uma ferramenta realmente que nós utilizamos. Mas, será que é só isso que a tecnologia tem para oferecer para a gente? Será que é só isso que a gente precisa na internet? Um TikTok, que desculpa o que eu vou falar agora, tem muita coisa boa lá dentro, mas tem muita dancinha ridícula, que é o que eu falo, né? Que as nossas crianças e adolescentes ficam lá, perdendo horas navegando e se expondo. E aí era uma questão que eu sempre falava muito na pandemia, que os alunos não queriam abrir as câmeras para assistir às aulas e olhar para o professor. E teve uma turma, um dia que eu estava conversando, que eu falei, ok, levanta a mão aí para mim, eu dou um joinha, quem é que faz dancinha no TikTok? Quase a turma inteira deu o joinha que fazia. E aí é onde eu chamei a atenção, ok, dancinha no TikTok dá para fazer, mas abrir uma câmera para assistir uma aula não dá. Não, eu estou me expondo. Então, assim, se expor no TikTok, ok, mas se expor para o professor, não. Então, nós tivemos aí um período muito difícil na pandemia de aceitação dos nossos adolescentes para realmente fazer esse uso coerente e correto dessa tecnologia, né? E quais mais são os outros apps, pode passar, Fernando, que os nossos jovens, nossos alunos e até nós mesmos passamos navegando? Então, tá aí o WhatsApp, que hoje é uma ferramenta indispensável, né, para nós. Netflix, que é uma das mais populares, e hoje nós estamos cada vez mais propensos a fazer assinaturas e canais de streamings, que a gente chama, né? Porque a TV aberta é uma TV que quase ninguém mais quer assistir, porque todo mundo quer assistir o que quer, na hora que quer, né? E a TV aberta não proporciona isso. Temos aí o Twitter ainda bem utilizado, uma figurinha de alguém trabalhando, estudando, pode ser. Temos a Amazon para representar outra plataforma de filmes e séries e até de compras, né? O Instagram, que é uma rede social também, que é uma
bem usada, sim. O Pinterest também, que é uma rede bem utilizada, e eu até acho uma rede bem criativa, que a gente tira ótimas ideias de lá, eu acho ela, assim, super interessante. E o Facebook, que a gente não sabe se morre, se ele sobrevive, se ele ressuscita, a gente não sabe o que acontece, mas ainda tem muita gente que usa, e é o lugar onde mais nós temos as tão faladas fake news, né? Onde nós mais encontramos as notícias de todos os tipos, de todos os jeitos, e você escuta falando, não, tá no Facebook, tá aqui, é verdade. Não, nem sempre. Cuidado. Aliás, nem tudo que está na rede é verídico, nem tudo que está na rede é para ser compartilhado, nem tudo que está na rede está correto, né? Nós precisamos ter muita consciência do que nós também estamos fazendo nessas redes para podermos ajudar os nossos alunos a serem bons usuários dessas tecnologias. Uma foto hoje colocada, você postou uma foto hoje numa rede social, em 72 horas ela já rodou o mundo inteiro. Você tira ela do ar? Não, você não tira ela do ar, ela vai ficar lá. Você pode apagar ela da sua rede social, mas ela vai ficar lá dentro. Por isso que a gente sempre fala muito do cuidado da exposição das crianças, das fotos das crianças nas redes, porque em 72 horas ela já rodou o mundo, né? E hoje nós temos vários casos de planejamento de assaltos e sequestros, de roubos, devido a informações que as pessoas colocam, assim, de bobeira nas redes, né? Ah, faz check-in onde foi, coloca lá a foto, saiu de férias, fala que saiu, que não vai, que vai ficar. E aí, isso tudo é um prato cheio para quem está aí nos observando, né? E aí a gente pode pensar assim: ah, não é bem assim. É bem assim. As pessoas estão nos vigiando, sim. Vou abrir aqui. Pode falar, Maria Helena. Microfone. Abra seu microfone. Deu certo aqui, eu não estava conseguindo. Diga, você quer fazer alguma pergunta? Não, estou concordando com você. Então, tá bom. Então, seguindo, então a gente precisa entender o que é que está acontecendo com essas pessoas, adolescentes, até crianças dentro de casa. Aqui eu faço uma chamada e eu quero que vocês gravem bem esses 8 itens que eu vou apresentar aqui. Isso aqui são sinais de que nós temos uma dependência sendo instalada no nosso adolescente, na nossa criança, até no nosso adulto. Quando ele pensa o tempo todo em estar conectado, e eles pensam, porque tanto a Belicosa quanto eu recebemos nos nossos directs pessoas pedindo ajuda. Eu não consigo. Eu penso o tempo inteiro. Eu tenho que checar o tempo inteiro qualquer sinal que o meu celular dá. Fica alegre, feliz e satisfeito quando passa mais tempo na internet. Sim, é uma alegria só. Ou às vezes nem tanto, né? Já é uma outra situação que vai vir aqui. Tenta parar de usar a internet, mas não consegue. Até faz combinados com ele. Não, hoje eu vou usar menos, mas não consegue, porque aquilo é tão dele, já está tão dentro dele aquilo que ele não consegue. Sente irritação, raiva, ansiedade ou sinais de depressão quando está offline. É aquela pessoa que não consegue parar quieta, ela não tem paciência, ela não consegue dialogar com a família, ela quer ficar trancada no quarto, ela precisa estar conectada 24 horas do dia. Muda o humor, o comportamento quando entra em contato com a internet. E aí, quando muda o humor, ou é para bom, ou é para ruim, né? Porque se ela estiver jogando e ela estiver ganhando, tá tudo beleza. Agora, se ela começar a perder, videogame que vai para a parede, computador que pode ser jogado, quebrado, e a gente tem várias situações, vários casos
de pais que são... É meio pesado falar isso, mas que são agredidos pelos filhos, porque os pais tentam diminuir o tempo, tentam fazer um controle e não conseguem. Porque a pessoa já está com isso instalado nela. Por isso que a gente sempre fala que não adianta ser radical na hora de tirar o que já está instalado. Eu sempre digo também que é muito mais fácil você recuperar um viciado em droga química do que num vício de internet. É muito mais fácil. São trabalhos... É trabalhoso, mas é muito mais fácil do que tirar alguém da internet. Eles perdem a noção do tempo em que ficam conectados, eles entram ali, eles estão achando que eles estão meia hora e, de repente, eles viraram uma noite. Eles estão um dia jogando. E isso acontece muito. Isola-se, não tem amigos reais, porque virtuais ele tem muitos, tá? Mas ele tem uma grande dificuldade de se relacionar pessoalmente, que é o que eu falei, tem muitos amigos, mas dentro da tela, que a gente não sabe nem quem é. Fora da tela não tem. E mente para as pessoas sobre o tempo que fica conectado. Ah, fulano, você ficou o quê hoje? 2 horas? Ah, fiquei. O cara ficou lá 8 horas jogando. O pai e a mãe trabalhando, e ele ficou lá, ao invés de estudar, trabalhar, fazer o que tinha que fazer, ficou lá conectado. Esses são sinais de alerta. Se chegar numa situação dessa, precisamos encaminhar para alguma orientação. Precisamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, que tenha condições, que saiba como tratar essa dependência tecnológica. Existe todo um protocolo para ser feito, muitas vezes precisamos entrar com medicações, que no caso não é da minha área isso, precisamos de um médico para isso, mas muitas vezes se precisa fazer isso para poder se tirar a pessoa do vício. Eles deixam de cuidar da higiene pessoal, eles deixam de se alimentar, ou eles passam dias com estoque de besteira no quarto, consumindo só aquilo, e ninguém entra no quarto, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, são situações que já estão instaladas em muitas casas e que tem muitos pais ainda que não entenderam que é um problema. Esse final de semana, eu recebi a notícia do sobrinho de uma comadre, que os pais resgataram dentro de um quarto. Ele estava... se os pais esperassem mais 2, 3 dias, eu acho que ele teria tentado suicídio. Mas o que mais me incomoda é os pais não se atentarem para a questão da dependência tecnológica. Eles ainda acham que tudo o que está acontecendo com o menino é a questão que o menino está depressivo. Só que o menino, o adolescente, o jovem de 25 anos, que desde os 12 ficava trancado no quarto jogando horas, sem controle parental, sem ajuda, sem orientação, sem ninguém olhando. E ele sentiu o maior orgulho em falar: nossa, eu tenho 50 mil horas de FIFA. Tá, e aí, o que você faz com essas 50 mil horas de FIFA? Então, os pais ainda muitas vezes não têm esse conhecimento de que a dependência tecnológica é uma doença e precisa ser tratada, principalmente em jogos, que já entrou no rol das doenças e deve ser tratada, sim. Então, precisamos ter cuidado. Fernando, pode passar que agora entramos nós dois. E aí, é aquela questão que eu falei lá no começo, né? Que Fernando também, Belicós também concordam. O nosso cérebro é antigo e é muita informação e muita transformação. Não temos como assimilar tudo isso, ele não dá conta disso. Nós precisamos continuar fazendo as nossas estimulações, trabalhar a nossa neuroplasticidade, fazer as nossas leituras físicas, fazer os nossos contatos pessoais, interpessoais, porque ficar conectado numa tela e achar que a tela vai desenvolver meu cérebro é um ledo engano. Muito comum hoje nós escutarmos: os cérebros estão nascendo digitais. Não. Nós dizemos o quê? O comportamento dessas pessoas que estão nascendo nesse tempo de tanta tecnologia é digital. Mas o cérebro não. O cérebro continua sendo o mesmo. Certo, Fernando? Perfeito.
E até para elucidar isso que você trouxe, é importante nós fazermos um comparativo, por exemplo. Existem habilidades que nós desenvolvemos, e desculpem se eu espirrar, gente, eu estou com uma crise de rinite aqui. Vocês me perdoem se eu espirrar aqui durante o tempo que eu estiver falando. Mas para vocês terem uma ideia, existem habilidades que nós desenvolvemos naturalmente, ou seja, a nossa própria codificação genética já permite com que nós tenhamos a possibilidade de desenvolver esse hábito sem que ninguém nos estimule de uma forma efetiva. Vou dar um exemplo para vocês. A gente aprende a falar. A gente aprende a falar naturalmente. Ainda que nós tenhamos intervenção e que as pessoas fiquem ao nosso lado, fala papai, fala mamãe, fala titio, fala vovó, naturalmente o hábito de falar, ele surge em nós. Por quê? Porque ao longo dos anos, o nosso cérebro, de uma forma evolutiva, já trouxe essa possibilidade de desenvolver esse hábito sem a necessidade de que ninguém nos ensine. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o hábito de escrever, de ler e de escrever, a alfabetização em si. A linguagem em si, o hábito da leitura, ele data de mais ou menos uns 5.000 anos para cá, 5.000 anos atrás. Então, percebam, 5.000 anos e o nosso cérebro ainda não teve a possibilidade de desenvolver esse hábito de uma forma natural. Olha que interessante. O meu cérebro, evolutivamente, e toda a codificação genética que permite com que eu tenha a expressão dessas habilidades no meu cérebro, não foram capazes de consolidarem essas informações de forma que eu consiga, sem que ninguém precise me ensinar, e aqui nós temos os professores da educação infantil que trabalham de uma forma muito efetiva no desenvolvimento dessa habilidade, no desenvolvimento da alfabetização, e nós ainda não conseguimos fazer isso. Nós precisamos dessa interação e dessas pessoas que permitem com que nós aprendamos a ler e a escrever. A tecnologia, ela veio num boom muito significativo de 20 anos para cá. Eu estou falando para vocês de 5.000 anos. Agora, pensa bem se o nosso cérebro conseguiu se adaptar a essas condições em 20, 25 anos. Não existe a menor condição. Então, isso só para endossar o que a Esther está dizendo e para trazer para vocês que quando nós fazemos um uso excessivo da tela, ao ponto de nós pensarmos que ele pode contribuir para o desenvolvimento do nosso cérebro, muito pelo contrário, ele atrapalha. E aqui nós pegamos diversas faixas etárias que estão presentes, desde a educação infantil, e aí eu faço um apelo e coloco aqui uma condição que é extremamente importante. O desenvolvimento do nosso cérebro, ele começa de uma forma muito intensa dentro da barriga da nossa mãe. Então, com 3 semanas de gestação, a gente já tem um começo, um prenúncio desse desenvolvimento do cérebro, e ele vai se intensificando de uma forma muito grande, que quando nós nascemos, a gente já nasce com a quantidade total de neurônios que a gente vai carregar para a vida, e alguns deles serão eliminados ao longo desse tempo, que são 86 bilhões de neurônios. E esse é um dado fantástico. Todos esses neurônios, eles estão ali para que, de fato, eles possam ser estimulados, e alguns não serão, mas esses que não vão ser estimulados, automaticamente eles acabam sendo eliminados para não atrapalharem aqueles que foram estimulados, e essa estimulação vai permitir com que nós consigamos desenvolver todos esses hábitos que a gente tem a capacidade de apresentar. Alguns com uma maior facilidade, outras com menor facilidade, dependendo da habilidade, mas esse é um assunto que nós ficaríamos dias e dias conversando para falar horas, meses. Exatamente, uma pós-graduação, né? Para a gente ficar conversando sobre essas questões. Mas só para trazer para vocês. E por que eu estou chamando a atenção da educação infantil e da primeira infância? Nascemos com um desenvolvimento encefálico, mas esse desenvolvimento encefálico ele permanece acontecendo ao longo de uma forma muito intensa, porque ele vai terminar só lá no fim da adolescência, no início da idade adulta, mas durante esse período da primeira infância ele acontece de uma forma muito forte, de uma forma muito grande. E as pesquisas nos mostram que as telas usadas durante esse período, elas atrapalham o desenvolvimento do nosso encéfalo. E esse desenvolvimento encefálico, se nós partirmos do princípio que é o cérebro que comanda a nossa vida, que é ali no cérebro que nós temos a possibilidade de nos expressarmos e de nos mostrarmos
como nós somos, seja na questão motora, seja na questão cognitiva, seja na questão emocional, seja na questão executiva, eu preciso ter uma atenção muito grande. A Sociedade Brasileira de Pediatria, e depois eu posso até compartilhar com a Érica, para ela compartilhar com vocês, ela tem uma apostila que ela diz que o nome da apostila é Menos Telas, Mais Saúde. E lá eles nos recomendam que, nos 3 primeiros anos de vida, nós não devemos colocar a criança em contato nenhum com a tela. Esses primeiros 1000 dias de vida, que nós chamamos de período de ouro, né, que é um período em que o desenvolvimento encefálico acontece de uma forma muito intensa, o uso da tela traz um impacto muito significativo que impede, muitas vezes, um desenvolvimento típico dessas crianças. A gente sempre fala, e a Esther sempre traz também, que a gente deve estender isso até os 6 anos. Eu bato sempre na tecla que as crianças não têm necessidade das telas até os 6 anos. E eu fico muito feliz que tenham pessoas da educação infantil aqui, porque é o seguinte, o que eu venho acompanhando nas escolas? Eu tenho filhos das 3 fases da idade, um de 8, uma de 15 e um de 18. E eu tenho visto muita escola de educação infantil entrando com essa tecnologia na educação infantil. Gente, não é para entrar. Não devemos entrar. Nós precisamos respeitar essa infância dessa criança. Que tipo de desenvolvimento eu vou proporcionar para o meu aluno da pré-escola, da educação infantil, com uma tela na mão, com ele deslizando a tela? 0. Muito pelo contrário, eu só vou causar prejuízos, e prejuízos significativos, que o Fernando sabe aí os embates que a gente tem quando a gente fala. Eu gosto assim, eu falo, mas eu falo com muito cuidado, eu sempre peço, abram bem os ouvidos, porque eu vou falar. Existe um termo circulando chamado autismo digital. Gente, isso não existe, tá? Mas o que é que está acontecendo? O autismo existe? Claro que existe. Nós temos mais casos? Claro que temos. Hoje, as pessoas fazem um diagnóstico mais precocemente. Mas, pelo fato de termos crianças tendo acesso a telas desde muito cedo, nesse período dos primeiros 1000 dias, que é o que o Fernando fala, o que tem acontecido? Atraso na fala, atraso no desenvolvimento motor, atraso no olhar, porque os olhos, eles vão acabar de se formar lá pelos 7, 8 anos, até então eles são molinhos, eles vão se moldando. Se eu deixo uma criança com uma tela na frente, o olho dela vai ficar fixo ali, ela não vai fazer os movimentos. E um dado alarmante, que eu falo que todo mundo vende o pote de ouro, mas ninguém vende o pote de veneno, né? Até 2050, nós teremos metade da população mundial míope. E com uma miopia causada pelo uso excessivo das telas. E a ciência, ainda que a medicina, não tem como reverter essa miopia. Então, são muitos fatores que nós precisamos cuidar. Então, por que é que eu vou expor uma criança até os 6 anos de uma tela? Ela não precisa de tela. Ela tem que trabalhar a coordenação motora no parque da escola, ela tem que cair, ela tem que levantar, ela tem que subir, ela tem que descer, ela tem que tentar subir. Gente, eu não sei, eu não vejo mais crianças subindo pela parede. Sabe quando eles vão pela porta, assim, que eles põem a bunda de um lado e o pé do outro e vão subindo? Eu não vejo isso mais acontecer. A gente não tem mais crianças com marcas de ralação no joelho, porque eles não caem mais, porque eles não se movimentam mais, né? Os pais precisam ouvir isso? Sim, mas aí nós precisamos de vocês para nos ajudar, né, Fernando? Sem dúvida. E tem uma questão aí, né, Fernando, que as pessoas falam muito assim, que eu escuto, porque a gente aqui tem tudo cara de novo, mas é tudo velho aqui, né, Fernando? Eu, você, a Maria Augusta, tudo velho já. Ai, ninguém mais vai escrever, porque vai todo mundo passar a digitar. Tá bom. Então, quer dizer que desenvolver a coordenação motora, a habilidade das mãos e dos dedos é só para escrever? Você não vai mais pegar nada, você não vai mais pentear o cabelo, você não vai mais pegar um talher para se alimentar, você não vai mais amarrar um tênis? Então, assim, precisamos ter muito cuidado com as informações que chegam até nós. O trabalho da educação infantil é primordial para o desenvolvimento dessa infância saudável. E, Fernando, tem um negócio aqui também que a gente tem que falar, que é a questão do controle inibitório, né?
que, com o uso das telas, tudo é muito imediato, é muito rápido. E, com isso, nós vamos perdendo o nosso controle inibitório. O nosso freio vai falhando. E como que a gente faz, Fernando? Sim. E aí? Não só por isso, por essa necessidade de urgência que se tem com relação ao uso da tela, mas também porque hoje as pesquisas cada vez mais nos apontam que o uso excessivo de tela ele leva a uma ativação menor de uma região do nosso cérebro. Eu trouxe um aqui para vocês poderem visualizar comigo, que fica bem aqui nessa parte que faz divisa com a nossa cavidade orbicular. Então, isso daqui é como se fosse a minha testa. A minha testa está nessa região aqui. E aqui nós temos o que nós chamamos de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é essa região responsável pelas funções executivas. Controle inibitório é um dos elementos que compõem a minha função executiva, né? E o controle inibitório, ele é determinado por essa região chamada de córtex órbito-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele é dividido em 3 partes. No córtex órbito-frontal, córtex pré-frontal ventro-medial e córtex pré-frontal dorso-lateral. Essa região mais inferior, que faz contato de visão com a nossa região orbicular, com a região dos nossos olhos, é o que nós chamamos de córtex órbito-frontal, e essa região é que é responsável pela questão do controle inibitório. E as pesquisas nos mostram que o uso excessivo de telas, eles têm provocado uma hipoativação. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo para que vocês entendam o que é essa questão de hipoativação. Ou seja, a comunicação entre os neurônios, a conversa entre os neurônios, ela acaba tornando-se menor porque eu tenho menos ativação daquela área. Agora percebam, se essa região que é responsável por estabelecer o controle inibitório está trabalhando menos, o controle inibitório vai tornar-se, vai mostrar-se menos aparente. E automaticamente essa região também é responsável pelos nossos controles emocionais. Então percebam o porquê muitas vezes a questão da irritabilidade, a questão da resistência, a questão do enfrentamento diretamente também ligada a essa ativação menor dessa região. Então, quando a gente fala na educação infantil, a gente traz justamente a importância de nós resgatarmos brincadeiras, e o que me deixa, às vezes, bem irado é o fato de uma pessoa virar e falar, não, a criança vai na educação infantil só para brincar. Essa pessoa que diz isso, ela não tem ideia do que essas brincadeiras que são realizadas durante a educação infantil, elas provocam estimulações de modo que elas permitem com que nós tenhamos um desenvolvimento muito mais efetivo do nosso cérebro. Então, nós trabalharmos com, por exemplo, aquele jogo de pular o saco, com a própria queimada em si, com atividades... Pular corda, pique-esconde. E aí eu volto a falar um pouquinho da questão do desenvolvimento visual que a Esther trouxe, que é fundamental. O desenvolvimento visual, pessoal, ele não serve exclusivamente para que nós enxerguemos. Esse é o fator principal, mas existem diversos outros acessórios que estão presentes e relacionados com o desenvolvimento visual. Inclusive, a questão que nós temos de nos tornarmos mais empáticos e podermos reconhecer emoções nas outras pessoas. É a estimulação e o desenvolvimento visual. Então, quando a gente fala assim, vamos brincar de estátua, vamos brincar de fazer gestos na frente do espelho. Essas simples brincadeiras, elas estão permitindo com que eu tenha a possibilidade de desenvolver um hábito de poder reconhecer emoções e reconhecer expressões faciais que permitam eu entender o estado emocional e o estado interno do outro. E aí, né, Fernando, só te cortando aqui, pegando esse gancho todo, por que é que nós estamos com vários laudos de crianças com TEA sem ser TEA? Justamente por isso, porque o olho não movimenta, ele não expressa emoção, ele não escuta, porque ele está vivendo ali naquele mundinho dele da tela. Então, essa semana eu escutei até um termo, semana passada, de uma pediatra, que ela achou para a gente poder usar nessa questão, para não ficar falando de autismo digital. É descaso parental, porque isso é um descaso parental. Não dá para a gente admitir, inclusive, que os móveis dos berços sejam substituídos por telas.
essa semana passada eu escutei que a primeira coisa que um pai fez quando levou o filho para casa foi instalar uma televisão em cima do berço para poder passar já musiquinha. Então, assim, esses pais não têm noção do que eles estão fazendo. Porque nós temos uma mídia que fala o seguinte, a tecnologia está aí, ele tem que saber. Gente, tecnologia veio para ficar, ela não vai embora, ela não vai nos abandonar. A criança até 6 anos, ela não precisa ser apresentada à tecnologia. Quando chegar a hora, a tecnologia já mudou, já evoluiu, já é outro programa, e ela vai se adaptar, ela vai saber usar. Outra coisa que eu vi alguém escrevendo aqui, as mães não querem que se sujam. Aí é uma postura que eu falo sempre para os coordenadores e diretores das escolas. Gente, para isso nós temos uniforme. Se a criança voltar para casa limpa, temos um problema sério aí instalado nessa escola. Temos ou não temos, Fernando? Porque a criança tem que voltar suja, gente. Ela tem que voltar com marca de tinta, ela tem que voltar porque ela comeu, ela tem que voltar porque ela rolou no chão. Gente, isso faz parte do crescimento. Para isso, nós temos uniforme escolar. Se sujou de tinta, não sai. É com aquela camiseta que eu vou lavar e vai com aquela mancha de tinta. É isso, né? Então, essa é uma postura que as escolas têm que ter em relação aos pais e deixar os pais cientes disso, dessa importância. Quando a criança já... Então, assim, ficou claro isso, né? Que até os 6 anos, gente, vocês não precisam de atividade para as telas, não precisa botar um tablet na sala, não precisa. Eu estou vendo muitas prefeituras também com essa questão de informatizar as escolas públicas, né? Ótimo, ótimo. Mas não permitam que isso chegue na pré-escola. Não permitam. Que seja... Eu ainda falo do 2º ano em diante. No 1º ano também não precisa, porque eles ainda estão num treino de letra ainda que a tela mais atrapalha do que ajuda. E vamos lá, Fernando, vamos continuar, se a gente não termina nunca. Essas questões cerebrais, né? Como é que nós vamos desenvolver o nosso corpo se a gente não tiver uma estimulação cerebral? Vocês acham mesmo que tem tecnologia que vá conseguir substituir essa máquina tão perfeita que é o cérebro e que transforma todo o nosso corpo e que até um tempo atrás parece que nós éramos desmembrados, né? Era da cabeça para cima de um lado e do pescoço para baixo para outro, né? Porque parece que a cabeça não servia para nada, né, Fernando? Faz pouquíssimo tempo que começou-se assim, a entender que se as coisas não estiverem funcionando cerebralmente, corporalmente, alguma coisa também não vai estar bacana, né? E precisamos continuar as estimulações. As aulas de educação física, fundamentais dentro das escolas, não podemos perder isso, falamos muito, o Fernando fala muito isso e eu bato na tecla também. As aulas de psicomotricidade, gente, onde elas foram parar, onde é que estão essas aulas, o que se fez delas, né? Como retomamos isso para as escolas? A gente teve aí uma inclusão das teorias de Vygotsky, Piaget, que eu acho fundamental. Eu sou apaixonada por Vygotsky, mas foram mal interpretadas. Eles não escreveram em lugar algum, em literatura nenhuma, que não pode fazer letra cursiva, que não pode fazer isso, que não está escrito em nenhuma publicação deles isso. Mas, de repente, tiraram das escolas por uma má interpretação dessas leituras, né? E nós temos aqui uma fala da Carla Tieco, que é uma neurocientista, inclusive amiga do Fernando, né, Fernando? Que é excepcional. E que ela fala, olha, as experiências humanas podem ser de diferentes magnitudes, englobam tudo o que precisamos investir para viver experiências únicas, enfrentar cada situação e aquilo que pode trazer em termos de aprendizado, desenvolvimento e capacitação de percepção, que é o que o Fernando sempre fala em todas as nossas aulas. Somos seres únicos, indivíduos únicos, cérebros únicos, certo, Fernando? É isso. E isso faz toda a diferença. A partir do momento que a gente interioriza esse conceito, a gente também desenvolve um olhar que é um olhar mais atento a cada um dos nossos alunos. É por isso que eu sempre digo que jamais a gente pode pensar, quando fala em educação, quando fala em desenvolvimento humano,
ou mesmo em uma atuação que seja uma atuação remediativa, né, que já está instalado o problema, já está instalada uma condição patológica, e em receita de bolo não existe receita de bolo, né? Eu tenho uma possibilidade de aprendizado muito individualizada para cada uma das pessoas, porque somos seres únicos. E voltando um pouquinho naquilo que a Esther trouxe a respeito do que a gente chama de autismo digital, o que a gente precisa entender é que quando nós falamos em TEA, especificamente em autismo, é uma condição que já é inata. A pessoa já nasce com essa condição. Então, não existe a possibilidade da pessoa nascer sem estar dentro do espectro do autismo e depois desenvolver essa questão. Isso não existe. Todas as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, elas já nascem dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, o que a tecnologia ela tem proporcionado? Com que nós tenhamos comportamentos que são comportamentos semelhantes das pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente percebe nessas condições uma dificuldade na comunicação e uma dificuldade na interação social, justamente porque as telas não estão permitindo com que nós tenhamos essa possibilidade, muito disso relacionado à questão visual, de nós estabelecermos essas relações interpessoais e essas possibilidades de comunicação de uma forma mais assertiva. E aí, para que vocês entendam isso, para ilustrar, eu queria mostrar um vídeo para vocês que ele mostra justamente como acontecem essas comunicações de uma forma efetiva. É um vídeo que vai mostrar um cérebro, e nesse cérebro vocês vão ver a célula nervosa, que nós chamamos de neurônio, mas vale a pena lembrar que existem outras células além dos neurônios, mas a gente mais à frente, em outras oportunidades, a gente conversa sobre isso. Mas vocês vão ver esses neurônios comunicando-se entre si, ou seja, estabelecendo o que nós chamamos de sinapse. Sinapse é justamente essa comunicação e essa possibilidade de conversa entre um neurônio e outro. Então, eu queria passar para vocês esse vídeo. Deixa eu só parar de compartilhar aqui nesse computador, eu vou compartilhar no outro, porque está no outro computador o vídeo aqui. E aí, nós teremos de uma forma mais clara essa possibilidade que nós temos de ver o que é essa comunicação. E quando nós falamos, por exemplo, que a tela prejudica essa comunicação, é justamente porque ela não acontece dessa forma precisa, como eu estou mostrando para vocês. Ela acontece de uma forma muito mais lenta, ela acontece de uma forma muito mais devagar. E se eu tenho uma conversa que é menor entre essas células, automaticamente a gente tem a possibilidade de fazer com que essa expressão desse hábito, fazer com que essa possibilidade de eu demonstrar esse hábito acabe sendo menor também. Aqui estão falando sobre psicomotricidade, pessoal. A psicomotricidade é uma questão essencial, fundamental, que nós trabalhávamos de uma forma muito efetiva quando não tínhamos tanta tela presente no nosso dia a dia. E a psicomotricidade é tão fundamental desde cedo, porque é ela que vai permitir com que eu consiga, por exemplo, tonificar a minha musculatura, deixar a minha musculatura mais forte, para que a partir daí eu consiga ter equilíbrio. O equilíbrio, ele é fundamental para que eu consiga desempenhar também diversas outras funções. Então, olhem a importância que a gente vê e que a gente percebe no que diz respeito justamente à questão da psicomotricidade, que nós devemos, sim, desenvolver um olhar que seja um olhar atento, um olhar carinhoso e um olhar preciso à psicomotricidade devido à importância que ela causa também. Então vejam esse vídeo aqui, que interessante. Aqui é um neurônio e o impulso nervoso está passando por dentro dele. Aí esse impulso nervoso ele acontece por conta de uma bomba de sódio e potássio que nós temos ali, e automaticamente essa mudança de gradiente iônico é que permite que esse impulso nervoso aconteça, e ele chega na extremidade dessa minha célula e ele libera, aqui nesse espaço que nós chamamos de fenda sináptica, ele libera neurotransmissores. Os neurotransmissores são liberados aqui e eles são captados por receptores que permitem com que essa conversa aconteça e com que esse estímulo, ele de fato seja propagado. Então é essa maravilha que acontece no nosso cérebro e que é necessária que seja estimulada para que a partir daí a gente consiga um desenvolvimento efetivo e a gente consiga com que essas crianças expressem de fato essas habilidades que são tão presentes e possíveis
passíveis de serem estimuladas, principalmente durante a primeira infância. Então, e aí, aproveitando essa questão da primeira infância, dos meus dias, só um dado, assim, que isso não saiu de trás da minha orelha, isso não saiu da cartola, isso saiu de pesquisas. 50 minutinhos que uma criança, nos primeiros 1000 dias de vida dela, ela ficar em frente a uma tela, em 2 anos, em termos de linguagem, são 200 mil enunciados perdidos, que equivalem a mais ou menos 850 mil palavras que ela vai deixar de ouvir. Como é que essa criança vai desenvolver a linguagem dela? Como? Então, assim, se a gente pensar em questão de desenvolvimento nessa faixa etária, ela é totalmente prejudicial, não tem essa necessidade. Agora, se for preciso, se for necessário, televisão, pelo menos, porque a tela é maior. E aí que vem o nosso BO, né? E como ficamos nós, professores, no meio desse fogo cruzado? Nós, durante a pandemia, sentimos na pele o que é fazer uma aula, conseguir... Vocês conseguiram alfabetizar o seu aluno durante a pandemia, através das telas? Eu estava outro dia numa formação e eu falei, eu juro por Deus que eu mando um prêmio para casa se algum alfabetizador me falar que conseguiu, através das telas, alfabetizar uma criança. Porque, gente, foi humanamente impossível. Foi assim, uma situação desumana com as crianças e com vocês, profissionais da área da educação. Porque, de repente, se exigiu que uma criança ficasse em frente a uma tela no mesmo tempo que ela ficava no período real, presencial, e com pouquíssima qualidade de aprendizagem, né? Eu não digo que esse uso das telas na pandemia não foi de alguma de alguma forma produtivo, porque nós aprendemos várias outras habilidades, né? Mas, em questão de aprendizagem educacional, a gente está com uma defasagem gigante, né? O que mais nós estamos vendo acontecer são as crianças chegarem no 5º ano sem estarem alfabetizadas. Eu não sei como é que está a realidade de vocês aí, mas aqui em Jundiaí, que nós temos, assim, como um estado, São Paulo, que dá muita atenção, é o que está chegando nas escolas. Está tendo que se fazer um trabalho todo de recuperação e de resgate, e haja professor para dar conta disso. Uma pessoa levantou a mão, quer se manifestar, pode falar? Foi a Deila. Deila. Foi a Deila. Pode falar, só abre o teu microfone. Foi sem, por engano? Então, ok. Só que, assim, gente, não dá para nós, enquanto profissionais da área da educação e enquanto escola, não nos aproximarmos desse material tecnológico e fazer uso dele. Trazê-lo para dentro da escola e andar de mão dada com ele. Dá para a gente fazer. Mas de uma forma consciente, de uma forma que seja realmente produtiva, de uma forma que essa aprendizagem aconteça de forma significativa. Vocês estão vendo que o nosso aluno não é mais aquele de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, que chegava, sentava e ficava lá consumindo o conteúdo que o professor estava introduzindo em aula. Hoje, muitas vezes, o nosso aluno ele chega com muito mais informação que o professor dentro da sala de aula. E por que não aproveitar essa informação que o aluno traz? Essa é a melhor forma de eu ter esse aluno comigo e de eu realmente ter uma aprendizagem significativa. Quando eu consigo fazer o aluno se envolver nesse processo de ensino-aprendizagem, é fantástico, a aprendizagem acontece. E aí, para quem já está aí anos na educação, vai ouvir aquela frase famosa que eu escuto desde muito cedo, né? Desde muitos anos. O aluno tem que ser o protagonista do seu conhecimento. Duvido que não tenha alguém aqui que já não tenha ouvido isso, mas até hoje a gente ainda patina nisso e nós ainda não conseguimos interagir dessa forma. Nós precisamos ter uma escuta para esse aluno. O aluno precisa saber, ele precisa ter uma noção do que ele vai encontrar na escola amanhã, quando ele chegar, para ele poder, pelo menos,
vir preparado, que ele se sinta motivado para isso. E aí é onde a gente entra com a questão da tecnologia. Por que não nós começarmos a incentivarmos ele, então, em casa, a usar essa tecnologia que nós temos a nosso favor? O teclado está lá atrás, tá? Ai, 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 aqui. Cristina? Perfeito. Isso. Vamos induzir esse aluno a fazer reflexão, vamos provocar esse aluno, porque hoje nós estamos assim, a gente sabe tudo, mas não sabe nada, porque a gente sabe várias coisas, mas tudo muito superficialmente. Ninguém se aprofunda em nada, né? Então, por exemplo, eu não sei como está a questão do cigarro eletrônico nas escolas de vocês. Aqui nós estamos com uma demanda muito grande e as escolas estão fazendo o quê? Suspensão em casa. Não, gente. O aluno vai dar graças a Deus, vou ficar um dia em casa. Não. Vamos chamar para responsabilidade, vamos trabalhar esse assunto, vamos pesquisar, vamos trabalhar junto, vamos aí construir essa inteligência coletiva. Qual que é o problema do cigarro eletrônico? O que tem dentro do cigarro eletrônico? Quais são os malefícios? Por que eu não devo fumar? Porque hoje nós temos crianças de 14 anos fumando cigarro eletrônico. Né? Então, assim, precisamos trazer esses alunos para dentro da escola de verdade e fazer realmente esse aluno aprender significativamente e não só fazer aquela aprendizagem para a prova. Fez a prova, mas se perguntar amanhã, fez a prova hoje, se perguntar amanhã, ele não sabe mais nada. Não. Precisamos mudar essa situação. O aluno tem que vir para a gente. E isso, a tecnologia, está muito a nosso favor. Imagina você querer hoje fazer um passeio dentro de um museu. Virtualmente, vamos lá, vamos passear. A gente consegue. Olha, vamos entender o que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia, dependendo da idade. Claro, a gente não vai entrar lá nas coisas horrorosas, mas vamos entender isso, todo mundo junto, o que está acontecendo, né? Então, assim, nós temos muito mais informações nas nossas mãos hoje que nos possibilitam elevar o nível escolar dessas crianças e dessa aprendizagem. Pode passar, Fernando. E aí é que eu falo que vem os desafios para a gente. Nós, profissionais de educação, precisamos estar abertos para essas novas formas educacionais. Eu vou falar para vocês o que eu penso de aluno sentado um atrás do outro, cheirando o pescoço um do outro, que eu falo. Eu não gosto. Hoje, para mim, é inadmissível ainda que as escolas tenham as carteiras com um aluno atrás do outro. Como é que um professor vai fazer o contato visual com todo mundo, gente? Nós precisamos mudar esse formato. A partir do momento que eu começo a mudar o formato que eu estou dando a minha aula físico, o formato físico da minha sala, eu já tenho ganhos aí maravilhosos. Ah, mas vai ter conversa? Vai, gente. Silêncio não significa aprendizagem. Não pode ter falta de respeito, aquela bagunça que atrapalha todo mundo, mas a conversa hoje, a troca de informação dentro das nossas salas de aula, ela é fundamental, ela se faz necessária. Eu não posso mais ser aquela escola do passado, que eu passava no corredor, caía uma folha de papel e as pessoas ouviam porque não escutava barulho de criança. Gente, isso não pode mais acontecer. E nós precisamos virar essa chave. Se a gente não virou ainda, nós precisamos virar essa chave. Vamos começar essa mudança, vamos buscar essas novas alternativas, vamos trabalhar com seminários, vamos lançar desafios, vamos fazer esse aluno buscar esse conhecimento. O professor nunca vai ser substituído. Nós seremos peças fundamentais nesse processo para ele. Porque o que é que aconteceu durante a pandemia com os alunos de vocês? Eles não aprenderam. Por quê? Onde é que estava a nossa interação pessoal com eles? O nosso olho no olho, o nosso afeto, o nosso carinho. Para quem foi professora alfabetizadora, que sabe que passa assim, João, vamos pegar o lápis da forma correta? Olha só, vamos arrumar essa postura, meu amor? Uma mão segura a folha, a outra escreve. Onde ficou tudo isso? Era possível ver tudo isso através, muitas vezes, de uma câmera fechada? Não.
Então, nós nunca seremos substituídos. A educação nunca vai poder ficar sem nós profissionais, mas nós precisamos nos adequar, nos remodelar, gente, e estudar, nos reciclar. Depois também eu posso fazer uma lista de livrinhos que são de fácil acesso, eu mando para o Fernando, ele encaminha para vocês. Nós precisamos nos atualizar. E nós, profissionais da educação, hoje, eu falo muito isso para o Fernando também, para os meus amigos. Na pandemia, foi o tempo que eu mais estudei, que eu mais tive possibilidade de reciclagem. O Instituto Límbios, por exemplo, disponibilizou cursos assim maravilhosos, a preços muito pequenos, ou então até gratuitos, que só nos ajudaram a rever essa nossa formação. Porque a gente não pode pensar que a gente se formou e está tudo certo. Não! O nosso aluno de 10 anos atrás está chegando diferente hoje, igual eu já falei aqui atrás. Então, nós precisamos estar dispostos a tudo isso. Produção de texto, ortografia, a tela é importante. Sim, a tela é importante, mas precisamos escrever. Hoje eu até gravei um vídeo falando sobre isso, dessa coisa das meninas brincarem de botar roupinha nas bonecas. Existe isso em jogos virtuais. Ótimo, você pode fazer. Mas, gente, você fazer isso fisicamente, você pegar essa boneca na mão, você botar essa roupa, é outra estimulação. É outra aprendizagem. Você fazer pinturas nas telas, não tem problema, você pode fazer. Mas nada vai substituir aquela pintura no papel, aquela pintura na tela, pintura com... Nada, gente. Então, nós precisamos fazer o quê? Fazer uma mescla disso. Nós precisamos dar as mãos para essa tecnologia e dominá-las, não sermos dominados. Pode passar, Fernando. E aí vem o nosso papel enquanto profissional da educação. Nós precisamos orientar para o bom uso das tecnologias. Mas aí eu pergunto para vocês, a Maria Augusta Belicosa vai falar sobre isso no próximo encontro. O que é fazer o bom uso dessa tecnologia? Que fique de reflexão para vocês para o próximo encontro. O que é esse bom uso? Como que nós vamos fazer essas pesquisas? Porque essa semana eu vi um videozinho, assim, semana passada, a menina estava se formando e ela falava assim, eu agradeço ao Google, ao Braille e ao Wikipedia, porque hoje eles só sabem pesquisar nisso, né? São essas as fontes que a gente tem que pesquisar para ter conhecimento? Mais uma pergunta para vocês ficarem aí para o próximo encontro. Regras de conduta dentro da rede. Olha o que eu falei no começo. Uma foto postada, em 72 horas ela roda o mundo. Um nudes que essa molecada adora mandar, ninguém tira mais. E aí? Só que ela está lá no quarto fazendo, o pai e a mãe não estão ali acompanhando, mas ela já fez. Então, nós, profissionais de educação, temos que fazer essa educação do uso consciente. Bullying, cyberbullying. Olha quantas notícias estamos tendo ultimamente. A recente foi semana passada, de um garoto com TEA que tentou suicídio pelo bullying que fizeram com ele. Precisamos educar sobre isso. Precisamos ter cuidado. O que as crianças me diziam quando eu falava assim, mas por que você não abre a câmera? Porque a primeira coisa que o meu colega faz é fazer uma foto minha e vira uma figurinha e aí eu viro um meme. Ele tem razão em não abrir a câmera. Então, precisamos trabalhar isso também. Como que nós vamos nos proteger das redes? A pedofilia, nessa pandemia, aumentou drasticamente, absurdamente. Os números são escandalosos. Temos várias campanhas, até chocam, mas que precisamos começar a passar nas escolas. Precisamos fazer essas crianças verem que a gente não sabe quem está atrás da tela. Nós não sabemos com quem nós estamos conversando. E adolescente, eu falo assim, adolescente é impulsivo, aí ele está sem o freio, por causa também do uso desregrado das telas, e ele tem uma pandemia que ele está todo atrapalhado. É a vítima perfeita para cair em todas as roubadas que a rede vai jogar para ele.
Os jogos, muito cuidado. Jogar é bom, jogar é produtivo, jogar é prazeroso, desde que não vire um vício, né? E que conteúdos que estamos consumindo? Como estamos consumindo isso? Vários casos também de crianças acessando sites que não são para a idade. Como que nós vamos orientar? Pensem em maneiras, que é um assunto que a Belicosa também vai abordar no próximo encontro, do que é que nós temos que prevenir e de como prevenir isso. É alarmar? Não. Pensem em maneiras de como nós podemos fazer isso. Vamos pensando para a gente voltar essa conversa lá com a Belicosa no próximo encontro. Pode passar, Fernando. Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas de jogos, mas que se vocês jogarem nas redes e pesquisarem, porque também não é assim, né, gente? Hoje eu vou resolver que eu vou usar a internet, eu vou chegar na sala, eu vou usar um jogo e acabou. Não, tem que ser planejado, isso tem que estar dentro da sua estrutura de aula, né? Você até pode ir lá combinar um dia por semana. Gente, hoje nós vamos ter aqui 30 minutos para cada um jogar um joguinho que quiser e apresentar para os seus amigos o que joga, desde que seja algo que dê para ser jogado dentro do ambiente escolar. Mas aqui eu trouxe algumas dicas de alguns sites que têm jogos muito bacanas para serem jogados e usados em sala de aula. A Escola Games é maravilhosa, tem jogos bem gostosos para eles. Na revista virtual da Nova Escola, sempre tem jogos que dá para a gente jogar com eles em sala de aula, ou que dá para a gente passar de tarefa para eles, porque se vocês não têm os computadores em classe, mas que dá para a gente jogar de tarefa, e no outro dia fazer uma coleta disso tudo. E aí, como é que foi? Como é que foi o seu jogo? Bate uma foto, ou então faz uma tabela de quantas vezes você jogou, quanto você ganhou, quanto você perdeu, como é que foi. Tem jogos que se jogam com pai e mãe, com a família. Vamos lá, quem ganhou? Que se faça essa interação. Então, aqui eu botei alguns exemplos que vai aqui do segundo ano até o nono ano, dá para jogar, porque o Mito da Caverna de Platão vai ser mais para os maiores. Então, assim, temos muita coisa boa para tirar da internet, das telas, da tecnologia, para nos auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Pode passar, Fernando. Aquilo que eu falei antes, não vai ter multimídia, não vai ter robô, não vai ter máquina no mundo que vá substituir o professor. Nós somos essenciais na formação dessas crianças. Então, no passado se tinha até um medo assim, nossa, mas os professores serão substituídos porque os alunos vão... o ser humano vai conseguir aprender sozinho. Não, ele não vai conseguir. Ele pode conseguir aprender sozinho depois de uma certa idade, igual nós estamos aqui, fazendo uma aprendizagem. Eu estou levando vocês a uma reflexão, mas as crianças precisam das nossas orientações, da nossa direção e das nossas mãos. Do nosso olhar, do nosso carinho e do nosso afeto para que todo esse processo da aprendizagem realmente aconteça. Senão, ele não vai acontecer. Então, eu fico assim, eu lamento muito, eu sou de família de educador e eu lamento o descaso que se faz com a classe de todos os profissionais da área da educação. São os profissionais que, e principalmente, eu tiro meu chapéu para a escola, não é porque eu trabalhei com pré-escola há muitos anos, mas eu acho que de todas as classes, eles deveriam ser os mais bem pagos do mundo, porque o trabalho que é desenvolvido na pré-escola não tem preço, gente. O trabalho que se desenvolve desde a hora que você faz uma adaptação de uma criança na escola, porque ela está se descolando ali daquela mãe, daquele afeto da mãe, para a mãe entregar aquele filho para uma professora, e você sabe que a adaptação é um período difícil, tem aquele que vira para a mãe e dá o tchau, mas tem aquele que vai chorar uma semana, um mês, 15 dias, e aquela professora ali com todo aquele amor, aquele carinho, então, assim, para mim, sem desmerecer nenhum profissional da área da educação, mas os da educação infantil, eu falo que eu pago o pau de verdade, porque para mim, assim, eles são, assim, fundamentais
na formação do ser humano. E graças a Deus, eu sei que faz pouquíssimo tempo, que está se dando o devido valor para a educação infantil. Porque até aí, até antes do ECA, a educação infantil não tinha valor nenhum. Era aquela frase que o Fernando falou. Ah, eu vou botar em qualquer lugar aí, porque só vai para brincar mesmo. A educação infantil era vista dessa forma, né? E graças a Deus, depois do ECA, que deve estar fazendo o quê? Uns 12, 15 anos no máximo, não tenho certeza agora, que a gente começou a ter esse olhar para a importância da educação infantil na formação do indivíduo. Pode passar, Fernando. Sala de aula. Gente, principalmente para quem é professor dos maiores, o celular vai estar na sala de aula. Não adianta baixar uma regra na escola e falar assim, é para mim celular. Não vai adiantar nada. Por quê? Nós precisamos educar, conscientizar. Hoje, os nossos alunos, eles têm os celulares. Muitos moram longe de casa, os pais ficam fora o dia inteiro, eles têm que se movimentar sozinho, transporte. E é uma comunicação que eles têm com a família. Então, é inevitável que o celular esteja na mochila. Mas, quando nós estabelecemos junto com eles as regras do bom uso e as condições para o uso desse eletrônico, funciona. Então, aqui a gente trouxe algumas. Regras claras estabelecidas, de preferência que seja feita com eles. Escutativa para os nossos alunos. Escutem as suas demandas, o que eles estão trazendo, né? Usar os eletrônicos só quando necessitado pela professora ou alguma emergência. Aí vem aquelas desculpas. Ah, mas meu pai pode ligar. Não, seu pai tem o telefone da escola. Se ele quiser falar com você, ele tem que ligar aqui para a escola. A regra é clara. Você não vai ser atendendo o telefone no meio da aula. Desativar notificações, porque senão está lá o professor dando aula e aquele monte de apito, né? Aquela buzina o tempo inteiro na aula. E modo silencioso. Pronto. Intervalo, eles querem levar o celular, não tem problema. Mas em sala de aula as regras estão combinadas, e o combinado não sai caro. E ainda mais quando nós combinamos com eles. Isso passa senso de responsabilidade. E dá uma certa autonomia para eles. Não, eu estou me comprometendo com isso. Eu tenho que fazer. Pode passar, Fernando. E aí, como vocês falaram, os pais precisariam ouvir isso. Precisam. Só que agora, nós até podemos fazer algumas conversas com os pais, nós aqui, a nossa equipe aqui. Mas nós precisamos que vocês também ajudem a orientar esses pais. De que forma? Como usar esse celular em casa? Diminui os grupos do WhatsApp. Será que eu preciso... Isso é gente de reflexão. Será que eu preciso mesmo de tanto grupo de WhatsApp? Para quê? Eletrônicos no quarto. Gente, não levem eletrônicos no quarto. A Maria Augusta vai falar isso para vocês. A Maria Augusta tem uma rotina de sono que eu tenho inveja da higiene de sono que ela faz e de como ela pratica isso. Não entra eletrônico no quarto dela. É o que ela fala, é a zona zero, é a zona neutra. Não tem. Vamos voltar a comprar um reloginho. Não precisa ser aquele tic-tac para a gente não dormir, mas vamos comprar um negócio que desperta. Deixa fora do quarto. Porque muitos acordam na madrugada para ver os seus eletrônicos. E aí, de manhã, não dorme, de manhã vai para a escola, não rende. Desativa as notificações do seu celular, porque senão, cada vez que apita, a gente quer ver o que está acontecendo. Se não tiver ativado, vai apitar e a gente não vai perceber e a gente não vai ficar lá refém desse negócio. Estar em contato com a natureza. As crianças não brincam mais na natureza, os pais não saem mais para a rua. Eu sei, estávamos em pandemia, estava difícil. Mas a pandemia já flexibilizou, já dá para colocar uma máscara, já dá para ir para os parques, já dá, assim, para a gente voltar a ter esse contato. E hoje também sabemos, através de pesquisas, do quanto que é importante para o desenvolvimento global do ser humano, esse envolvimento dele, essa presença dele com o meio ambiente. Vamos dançar com as crianças, vamos ouvir música, porque o que está acontecendo? Os pais
tem usado muita desculpa. Eu preciso de um tempo de folga. Aí chega em casa, ao invés de... Muito bem, Ana Maria, desliga a internet, uma certa hora e acabou. Tá certíssima, super apoiada. Os pais muitas vezes chegam em casa cansados. Mas o seu filho também está cansado e querendo você. Será que eu não tenho 15 minutos para sentar com esse meu filho e sentar com ele e perguntar, filho, como foi seu dia? O que você fez? O que aconteceu? Deixa eu contar o meu dia para você. Não precisa ficar em função dele 2 horas depois que você chega do trabalho. Mas senta lá 15 minutos e participa da vida dele. E partilha com ele a sua vida também, como foi o seu dia. Final de semana, não tem essa de cada um pegar o seu eletrônico e ir para um ambiente da casa e não ter mais convivência. Não! Vamos inventar o que fazer, vamos dançar, vamos ouvir música, vamos assistir um filme, vamos conversar. As famílias não conversam mais, gente. O diálogo se perdeu. As pessoas não sentam mais na mesa para fazer refeição no mesmo horário. É cada um num canto. A gente precisa resgatar isso tudo. Que tipo de ser humano nós estamos entregando aí para a sociedade? Esses que estão chegando na nossa sala de aula. E aí vocês tirem suas conclusões. Então, eu não estou falando que a família está sendo totalmente omissa, mas ela está com uma boa parcela de responsabilidade nessa situação. E a atividade física, que as nossas crianças estão cada vez mais obesas, sedentárias, pelo fato de ficarem muito tempo em frente às telas. Joga bola com os filhos. E é isso, gente. Eu passei o final de semana aqui tomando banho de mangueira com as crianças. Cheia de coisa para fazer, atolada de coisa para fazer. Mas se eu não for, quem vai? Se eu não tirar ele da tela, quem vai? Porque é o que eu falei para vocês no começo. O mundo virtual, ele é muito sedutor para eles. Ele é muito mais sedutor que esse mundo real. Só que se eu, enquanto adulta, não chamar essa criança para sair desse mundo virtual e vir para o mundo real, ele não vai vir. Ele vai ficar lá jogando, consumindo e imerso, e como eu falo aqui em casa, abduzido dentro daquela tela, dentro daquele jogo. Então, nós, enquanto adultos, temos um papel fundamental nessa orientação e nessa educação. Outra coisa que eu costumo falar sempre: radicalidade não resolve. Tudo que é radical funciona, mas funciona por um curto espaço de tempo. Então, nós precisamos lançar mão da educação. Educar. Essa é a nossa função. Educar para esse uso. Fernando, você quer falar alguma coisa? Maria Augusta? Gente, o que a gente pode falar sobre tela, né? Que a gente tem que usar ela como meio de comunicação, ela não pode ser fim de comunicação. E a gente está usando ela como fim. E quando a gente usa ela como fim, ela coloca as nossas opiniões em risco, os nossos relacionamentos, nossa habilidade de aprofundar um tema, uma pesquisa. Então, eu acho que é muito importante essas dicas, né, do professor dar essas dicas para os alunos, formarem as suas sementinhas de conhecimento para que as crianças passem para os pais. Às vezes, informar os pais, a gente não consegue engajamento, né? Tem que ser pelos pequenos mesmo. Então, talvez, se a gente conseguir passar pequenas regras de bom uso das telas, a gente vai conseguir disseminar uma boa informação, um bom conteúdo. Fernando, quer falar algo? Eu estou aqui, gente, é que eu só estava espirrando igual Demorei para abrir o microfone porque eu não parei de espirrar 1 minuto aqui, por isso que eu estava com a câmera fechada. Mas para a gente finalizar, eu gostaria só de passar um vídeo para vocês, para que a gente se sensibilizasse e visse a importância realmente que nós temos e a diferença que nós, como seres humanos, temos das máquinas. E é por isso que a Esther disse, e é fato, que jamais nós, professores, seremos substituídos por robôs ou por qualquer outro meio tecnológico que possa existir, porque nós somos capazes de humanizar e a máquina não humaniza.
E isso é que é importante. Nós percebemos que, além de propiciarmos um desenvolvimento acadêmico, um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento executivo desses nossos alunos, nós temos também a possibilidade, e fazemos isso ainda que inconscientemente, de desenvolver emoções. Eu sempre digo que a primeira pergunta que nós, como professores, devemos fazer quando entramos numa sala de aula é: que indivíduo eu quero formar? Que ser humano eu quero formar? Mais do que a vocação que ele possa ter para qualquer habilidade profissional, a gente está formando um indivíduo ali que vai atuar na sociedade, que tem que saber dos seus reais papéis na sociedade, e para isso a gente precisa de humanização, para isso a gente precisa de emoção, para isso a gente precisa do que muitas vezes nós falamos de coração, mas na verdade não é o coração que a gente precisa, o que a gente precisa mesmo é desenvolver e permitir com que esse aluno entenda que as nossas emoções estão no nosso cérebro e que nós podemos desenvolver, o cachorro pode participar também agora, que nós podemos também desenvolver e estamos atuando de uma forma efetiva no desenvolvimento das emoções dos nossos alunos dentro da sala de aula. Então, eu queria deixar essa mensagem final para vocês. Quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período. Como você sabe? Algoritmos. Vovô, você é futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar. E ela se curou. De crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Como sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Como mãe, aprender a ler só para ensinar um filho. Só abandonar a loja. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis, mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. É você. Você. E é isso. Nós somos o futuro. E mais do que nós, o futuro desse mundo são essas crianças que nós temos dentro da sala de aula, e deles depende realmente a mudança e a construção de um mundo que seja um mundo mais harmônico, um mundo mais fraterno e, acima de tudo, um mundo mais humano. Obrigado, viu? Pela possibilidade de nós estarmos aqui com vocês. Queria até tirar uma foto de vocês, se vocês puderem virar a câmera para nos tirar. Quem puder, gente, abrir a câmera aí para a gente poder tirar uma foto coletiva. Ô, Fernando, deixa eu te fazer um pedido. Depois, se possível, envia o link do vídeo. Muita gente não conseguiu assistir porque o som estava falhando. Tá. E Érica, que a gente Pois tenha é. conseguido passar a mensagem hoje que nós não somos contra a tecnologia, muito pelo contrário. Com certeza. Que nós somos a favor de um uso consciente, com bom senso, porque a tecnologia só nos ajuda. São pessoas voltando a andar por causa da tecnologia, são, como vocês viram ali, aquele menino com os eletrodos na cabeça que começa a ouvir por causa da tecnologia. Então, vamos nos beneficiar do que ela tem de melhor. Essa é a nossa missão enquanto educadores. Então, acho que isso ficou bem claro e estamos à disposição aí, né, Fernando? Com certeza, ficou muito claro, né? A gente, é o que eu disse no início, irá auxiliar a gente na conduta dentro de uma escola, dentro da unidade escolar, e também nos auxiliou e muito na questão do dia a dia,
até dentro de casa, como pais, né? Para a gente poder conseguir fazer esse controle aí da melhor maneira possível, até mesmo o nosso autocontrole. Mas aí eu vou vender o peixe já. Eu e a Belicosa, a gente tem um trabalho de ajuda para pais, se vocês precisarem, tá? E até para quem já está num certo nível de uso que não consegue sair. Tá? Manda para mim, ou Manda para o Fernando, ele encaminha tudo para vocês, tá? Vamos dar uma bibliografia de livros que não são caros, que tem em PDF, mas que é importante que a gente comece a se apropriar desse conhecimento que está aí explodindo as nossas portas. Isso mesmo. Manda, encaminha, que aí a gente faz a divulgação, eu encaminho no grupo dos professores, tá? Mais uma vez, Fernando, gostaria de agradecer a participação aí do Instituto Límbios, né, na rede. Eu tenho certeza que contribuiu muito. A Esther sempre participativa nas aulas aí de neuro, que mostrou, né, esse empenho, essa dedicação dela. Você sabe que eu e o Fernando, a gente fez uma oração antes, né, para Nossa Senhora da Fala Curta. Porque a gente fala muito, né? Não, que isso é bom, eu fico caladinha escutando, né, isso incentiva a gente a buscar, a querer aprimorar mais, né? E numa fala sua aí, quando você disse da questão da pandemia, dos aspectos positivos, eu me identifiquei muito. Foi através da pandemia que a gente, né, teve muita oportunidade de buscar o conhecimento e talvez isso estava guardado lá por causa da correria do dia a dia, onde que também me aguçei muito pela essa busca. Nós tivemos grandes oportunidades aí, né, Fernando? Através do Instituto Límbios. Fernando teve aqui em Rio... Quantas conexões maravilhosas. Esses dois, eu me conectei com eles aqui, ó. Quantas outras que cruzaram o meu caminho que a gente começou a fazer parceria e não para mais, né? Não é? Isso. Com certeza. E o fato da gente estar aqui hoje reunido através do Meet é um dos produtos da pandemia, é um dos fatos positivos que a tecnologia trouxe para a gente, né? Foi fácil, não foi fácil, está mais que comprovado que nada substitui a presença dos professores na sala de aula, não canso de falar isso com eles. Não existiu alfabetização de forma alguma, né? Tanto da língua portuguesa quanto da matemática, e isso está comprovado. É uma oportunidade que nós tivemos de mostrar a nossa importância para as famílias. Também é um aspecto positivo da pandemia. E se Deus quiser, dia 21 está aí, né, professor? E vamos ter mais conhecimentos. Então vamos sorrir para aquela foto agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Abre a câmera, pessoal. Abre a câmera que a gente vai fazer a foto. Sorriam. Tá. Muito bom, feito. Isso aí. Gente, foi incrível. Eu, assim, amei. A gente já está aqui com gostinho de quero mais para o segundo encontro, né, Fernando? Sem dúvida, sempre. E precisando, chamem. Se precisarem, trabalho com os pais. O Fernando a Érica também sabe que a gente fala muito isso sobre a escola de pais dentro das escolas. Até me coloco à disposição, Érica, se um dia você quiser marcar um encontro com os pais, que a gente possa fazer um meet, a gente divulga para poder falar sobre esse assunto, está totalmente à disposição para fazer um encontro com eles. Então, vamos trazer esses pais para dentro da escola, gente. Esses pais fugiram tudo da escola. Verdade. Precisa, né? É necessário e urgente. Com certeza. Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Obrigadão, viu? Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau. Uma boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus. Pessoal, enviei o link de presença nos grupos, tá bom? Aí, até às 19h30, a gente vai aceitar a confirmação da presença, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, espero que tenha sido, né, proveitoso. E, se Deus quiser, a gente complementa isso aí no dia 21, tá bom? Boa noite, bom descanso. Boa noite a todos aí, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.